Pronto, já estamos gravando. Tudo aqui vai ficar lá no vídeo. Pode falar. Boa noite, professor. Meu nome é Frank e eu estou começando hoje na turma de matemática financeira. Eu pedi Certo. um ajuste, né? Na verdade, eu sou aluno do segundo semestre e estou adiantando para aproveitar mais o tempo, né? Não deixar o semestre tão vago de disciplina. Tudo Aí eu queria bem. saber do senhor se tem, já tem um grupo lá no grupo de sala de aula. Pronto, Já. o senhor pode Sim. postar aqui no grupo. Deixa eu colocar aqui o link. Certo? Só um minuto. A gente fez esse grupo lá nesse Google Sala de Aula. Por enquanto eu não postei nada lá ainda não. Mas vai ser lá que eu vou colocar materiais e vai ser por lá que eu vou pedir as atividades, vamos dizer assim, né? Quando eu tiver atividade, prova, alguma coisa do tipo, vai ser por lá. Eu vou postar aqui agora o link do Google Classroom. Você pode entrar. Se você quiser só o código da turma, eu também vou colocar aqui agora, certo? Boa noite, Marcelo. Certo, professor, obrigado. Olá. Só avisando, é que eu vim agora, sou daqui de Juazeiro. Eu e os outros meninos fomos tirar foto com os ensaios da Sim, formatura, eu sabe? já estou sabendo. Aí, tá Você, o sabendo, né? Simão, Beleza. beleza. Isso. Aí eles Já vão acabou? assistir lá. Já chegamos agora. Eu cheguei, quer dizer, agora. É, você que está mais perto, talvez. Tudo bem. Eu mandei aí no, link, no grupo o vídeo, o link para entrar no Google Sala de Aula e o código também para entrar no grupo, quem quiser só o código. E vou colocar aqui para apresentar e vou fazer aquele restinho que a gente tinha começado na aula passada, que é uma revisãozinha. Lembrando assim que eu estou com essa dificuldade em relação a postar o material que eu estou escrevendo. Por quê? Nem eu falei na aula passada. Esse material eu tô fazendo ele agora. Então não tem como eu mandar para você o link, a apostila, tudo com a coisa que eu ainda vou fazer. Então, tipo assim, talvez seja mais futuro eu postar depois que eu apresento. Eu dei aula de segunda e dei aula de hoje. Aí eu posso postar lá o material dessas duas aulas, de segunda e quarta, beleza? Aí daqui para a próxima semana eu já vou produzir o material da aula da semana que vem. A semana que vem a gente faz a mesma coisa. Tem aula de segunda, tem aula de quarta, e depois eu posto o que foi feito na aula. O material que eu digo é o PDF, né? Com o que eu apresentei aqui. Que vocês vão querer, no caso. Então, vai estar lá o PDF com as coisas que eu fiz. Mas aí vocês não precisam me pedir com essa pressa toda que eu não vou, não vou poder atender. Tá beleza? Então, eu vou colocar aqui para apresentar. Certo? Vamos só um minutinho aqui. Vou colocar apresentar uma janela porque fica melhor. Vocês podem ver a janela enquanto eu vejo vocês. Vocês estão vendo aí a tela, não é? A tela com propriedade, as proporções. É isso que vocês estão vendo? Me confirme, por favor. Alguém pode confirmar? Fala, Jesus. Sim, Sim, vamos ver. professor. Sim, professor. Ah, Tá aparecendo as duas telas. duas? Sim, não, aparecendo o senhor e tá aparecendo. Tá Não, apresentando. não, 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 é isso que eu quero saber. Não, é porque fica esse quadrinho onde eu estou e do Aham, lado fica essa tela que é o material que eu estou apresentando, que é a propriedade, as proporções, está sim, escrito. É isso, né? tá aparecendo. Não, tudo bem. É que eu coloquei na opção de apresentar a janela, porque antes eu colocava a tela inteira. Aí quando alguém escrevia alguma coisa no chat, eu tinha que sair da apresentação, voltar para cá e vocês perdiam a imagem lá do que eu estava apresentando. Aí assim fica melhor, porque, por exemplo, se eu precisar responder aqui no chat ou ver alguma coisa aqui, enquanto eu olho outra coisa, vocês ficam visualizando a mesma página, que no caso é essa página aí do livro, tá bom? É só isso que eu queria ter a dúvida, mas tudo tranquilo. Assim, deixa eu só voltar aqui para apresentar para quem não estava na semana passada. Esse material aqui sou eu mesmo que estou escrevendo, baseado em materiais que eu estou pegando de vários lugares, né? Eu falei na aula passada que os livros que eu estava usando, que a gente vai usar mais, é esse aqui, certo? Eu disse que ia colocar no Google Sala de Aula, mas ainda não postei. Depois eu vou dizer, se alguém quiser adquirir esse livro aqui, ele é um livro de matemática financeira, bem voltado para a parte financeira mesmo, né? Esse aqui vai ser dos principais que eu vou usar. Tem esse aqui, que é um livro da SBM, que é mais de progressões e matemática financeira. Ele também ensina
coisas, fundamentos importantes, matemática, financeira, mas ele não é muito, assim, aprofundado, ele tem pouca coisa. E tinha mais um, deixa eu ver aqui, tem mais dois. É isso aqui, né? Financeira. E ainda tem materiais da internet, que eu pego assim, eu vou saindo, pegando aqui, pegando acolá, coisas que são importantes para colocar na disciplina. Eu vou jogando aqui nesse material, certo? Depois eu coloco, inclusive, as referências. Eu vou, tá meio mal feito aqui, mas depois a gente vai ajeitando. Aí nós estamos fazendo umas preliminares, assim, só relembrando algumas coisas bem basicazinhas, lá do ensino fundamental até, umas coisinhas do fundamental, médio, só porque são coisas que a gente pode utilizar em alguns exercícios. Em alguns exercícios, em alguns exemplos, a gente pode estar utilizando isso, ó, razões e proporções, certo? A gente tem aí, eu falei na aula passada sobre o que são razões, o que são proporções, a lei fundamental da proporção, que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Aí a gente viu esses exemplos e eu encerrei falando de uma regra de 3 simples. Acho que foi isso que a gente viu na aula passada, certo? Para concluir, para terminar, ficou faltando eu falar de um exemplo de regra de 3 composta. Eu disse que ia adicionar. Pronto, eu adicionei. Então eu vou continuar daqui, certo? Quem perdeu a aula passada, tem o vídeo que eu postei aí no grupo. Quem entrou depois eu posso mandar o link de novo da aula passada que eu gravei, tá lá no YouTube. Você pode ver o que eu expliquei. Eu vou continuar lá onde eu parei. Então vamos lá. A regra de 3 composta, ela é uma regra de 3 simples, aplicada mais de uma vez. Basicamente é isso. Então, o que é que acontece? Na regra de 3 composta, você vai ter que seguir uma ordem aí do que você vai fazer. Primeiro, essas coisas que você vão fazer, coloquei aqui em 4 passos. Identificação das grandezas e construção da tabela. O que é essa tabela? Que normalmente na regra de 3 você põe de um lado uma grandeza, certo? E do outro a outra. Você não mistura. Bota uma coisa que tem a ver aqui que relacione desse lado e a outra do outro. Aqui tem aqui tem um X, aqui tem um B, aqui tem um Y. Aí você vai ver se eles crescem aqui e se aqui decresce ou se cresce. Então, o que vai dizer se elas são diretamente proporcionais é se uma cresce e do outro lado cresce também. Se uma cresce e a outra decresce, então são inversamente proporcionais. Isso aí é o que vai dizer lá na grandezas diretamente inversamente proporcionais. Aí no caso da regra de 3 é simples, você só tem duas filas dessa, né? Só tem duas colunas dessa para resolver. Só tem as grandezas que você vai relacionar com a outra, você tem que só identificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Os exemplos a gente viu na aula passada. Então é isso. Então, identificou as grandezas, ok, coloca lá nessa tabela. Depois você vai analisar, né, a proporção que existe entre a grandeza que contém a incógnita, ou seja, você vai ter que fazer aquela proporção utilizando aquela grandeza onde aparece a incógnita, que é o que você está procurando, que é o número que você está tentando calcular, certo? Aí, se por acaso, obviamente, ele vai ser composta, ela vai ter mais de duas, então você vai ter duas colunas, vai ter três, pelo menos três. Então você vai ter que inverter a razão caso exista alguma grandeza inversamente proporcional. E quando existe a grandeza inversamente proporcional, a gente tem que inverter para poder utilizar a lei fundamental da proporção, fazer aqueles extremos e meios. Aí você vai fazer essa inversão, essa grandeza aí que contém a incógnita. Ou seja, você vai fazer a inversão da grandeza inversamente proporcional que seja comparada à grandeza que contém essa incógnita, certo? Se não existir, aí você vai logo para o passo 4, que é o quê? Montar a equação. Você vai montar a equação, faz aqueles extremos e meios e vai encontrar a solução. Então, vamos direto a um exemplo, né? Porque o exemplo fica claro. Exemplo 9. Ó. Uma construtora foi contratada para realizar a reforma de todas as escolas do município de Cocalzinho, em Goiás. As escolas são construídas com formato e tamanho padrão nessa cidade. Logo, o muro externo possui a mesma medida.
sabendo que 4 pintores, ou seja, 4 pintores, aí estão começando a colocar os dados, né? Levariam 8 dias para pintar 6 escolas. Então, 4 pintores, 8 dias, 6 escolas. Quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? Então você já sabe que existe aí grandezas que você tem que separar: pintores, os dias e as escolas, tá certo? Então você vai colocar numa coluna os pintores, na outra os dias, na terceira a escola, beleza? Aí com isso daí você vai fazer aquela análise em relação ao fato delas serem diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos lá. Ó, as grandezas são a quantidade de pintores, né? Os dias e a quantidade de escolas pintadas. Então, os dias. Então, 8 pintores, certo? 8 dias, 4 pintores, 6 escolas. Então, porque a informação que ele deu foi essa, ó. 4 pintores, ele colocou na ordem aqui, dias, pintores e escolas. Porque ele colocou dias, que é a grandeza que ele quer procurar. Ó. Ele está querendo saber quanto tempo, ou seja, quantos dias 8 pintores, né, levariam para pintar 18 escolas, no caso. 8 pintores. Oh, desculpa, eu coloquei os dias aqui. Os pintores, são 4 pintores que fazem 6 escolas em 8 dias. Aí nessa primeira grandeza, que é a incógnita, ele deixou aqui, o X. Então, quantos dias 8 pintores farão 18 escolas? É isso que ele quer saber, tá certo? Alguém escreveu aqui, deixa eu ver. Não. Bem, ok. Então tá aí, tá montado, né? Dias, uma coluna. Quando ele fala construir a tabela, é isso. Você colocar, não precisa ser exatamente uma tabela. Pode colocar assim, ó, 8, x, 4, 8, 6, 18. Aí você tem que identificar o que é que cresce e o que é que decresce. Aqui tem os dias, aqui tem os pintores e aqui tem as escolas. Agora você vai analisar a relação que existe entre as grandezas. Bem, 4 pintores em 8 dias fazem 6 escolas, certo? 4 pintores em 8 dias fazem 6 escolas. Você está aumentando a quantidade de pintores, certo? 8, mas também aumentou a quantidade de escolas. Aí será que a quantidade de dias vai aumentar ou vai diminuir? Aí tem aqui um ponto importante. Muito importante que é esse. Que na regra de 3 composta, a comparação ela é feita a partir da grandeza que possui a incógnita em relação às outras. Ou seja, nós vamos comparar dias e pintores e depois dias e escolas. Então você tem que fazer a comparação de dias com pintores. Então, no caso, 8 dias, x, 4 e 8. Aqui você está aumentando a quantidade de pintores. Aí você vai ter que analisar a quantidade de dias, se aumenta ou se diminui, né? Certo? Aí depois você vai fazer a mesma comparação agora com dias e escolas. Faz aqui 6, 16. Certo? Se as escolas está, aliás, 18. Aumentando, aí é a questão dos dias. Certo? Então vamos lá. Para você comparar dias e pintores, você vai fixar a quantidade de escolas. É porque, assim, eu estou colocando apenas o que você tem que fazer a comparação. O método em si você vai fazer o que eu vou dizer agora, né? Aqui é só para esclarecer que quando ele diz que você tem que comparar a grandeza que tem a incógnita, né? O lado que tem incógnita com as outras. Ele está querendo fazer isso aqui que eu coloquei do lado, certo? Você vai fazer como? Então você vai olhar, você vai fixar a quantidade de escolas, já que você está deixando comparação entre dias e pintores. Você vai fazer essa comparação entre dias e os pintores. Então você vai fixar a quantidade de escolas. Ou seja, em uma mesma quantidade de escolas, se eu aumento a quantidade de pintores, a quantidade de dias que eu levo para fazer a reforma diminui. Concorda? Porque, ó,
suponha que você não mexe na quantidade de escolas. Então, se você mantém fixas as escolas, a quantidade de escola é a mesma, mas você aumentou o número de pintores, então você vai fazer esse trabalho em quantos dias? Em mais dias ou em menos dias? Nem menos. Exatamente. Então a quantidade de dias que eu levo para fazer a reforma vai diminuir. Pronto. Então quer dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Tá certo? São inversamente proporcionais. Então você vai colocar uma seta de uma para cima e uma seta de outra para baixo. Ou seja, você aumentou a quantidade de pintores. Cuidado para não confundir nessa seta. Quando ele coloca a seta para cima, é para dizer que os pintores, a quantidade aumentou. Que a gente pode ser levado a olhar que aqui é 4, passar para 8 e querer colocar a seta para cima, para baixo. Mas não é assim que a gente faz. A gente coloca a seta para cima para indicar que a quantidade de pintores aumentou e a quantidade de dias diminuiu. Isso daí é só para você saber que você vai ter que inverter a fração para poder fazer o cálculo da variável, tá certo? Mas antes disso, vamos lá. Vamos agora comparar dias e escolas. Então, você vai comparar a quantidade de dias e escolas. Para isso, você vai fixar a quantidade de pintores. Então, suponha que a quantidade de pintores é o mesmo. E a quantidade de dias você tem aí que é... Você está fazendo dias e escolas, né? Você está fazendo a comparação. E a quantidade de pintores você vai fixar. Então, se você olhar essa proporção, o número de escola vai aumentar, não é isso? Porque a quantidade de dias aumenta também. Ou seja, se você tiver, você deixa a quantidade de dias comparada aqui com a escola, você colocou 8x, as escolas têm 6, 18, e você deixou fixa a quantidade de pedreiros, ou de pintores. Aí a mesma quantidade de pintores, se aumentar o número de escolas, vai precisar fazer o que com o número de dias? Eles vão levar mais dias, né? Ó, imagina aí, ó. Você tinha um número de escolas e aumentou. Então você tinha a mesma quantidade de pintores. Se aumentou as escolas, então aumentou o trabalho deles. Então ele não vai levar mais o mesmo tempo, ele vai levar mais. Concordam? Então os dias também vão aumentar. Então uma aumenta, que é a quantidade de escolas, e dias também aumenta. Então vai ficar as duas setas para cima. Então elas são diretamente proporcionais. Beleza? Então, ok, você fez isso aí, então o que você tem aí é que os dias, no caso, a grandeza dias, ela é inversamente proporcionais à quantidade de pintores e diretamente proporcional à quantidade de escolas, certo? Então, para você resolver, o que, é que você vai ter que fazer? Você só vai precisar se preocupar, né, com colocar a que tem a incógnita e corrigir aquela que é inversamente proporcional. Aqui é inversamente proporcional é a quantidade de pintores, porque nas outras duas você viu que a comparação é diretamente proporcional. Então, se você tem 8 sobre x, você vai igualar. Aí do lado, as escolas 6 sobre 18, que já é diretamente proporcional, então você não mexe. Mas os pintores é inversamente proporcional a essa. Então, você vai ter que tornar a igualdade inversa para poder fazer o produto. Que está aqui. Então, você inverte o 8 sobre 4 e faz a multiplicação. 8 vezes 6, 48. 4 vezes 18, 72. Faz agora os termos e meios. 48x, 8 vezes 72, dá 576 sobre 48, dá 12 dias. Né? Então, tá aí. Problema de regra de 3 composta. Lembrando que isso aqui é só uma breve revisão assim, de algumas coisas bem básicas da matemática desde o ensino básico para que a gente vá utilizar aqui. A disciplina de matemática financeira, na boa parte aqui, ela vai ser uma disciplina mais comercial com aplicações, certo? Mas esses conceitos básicos de matemática, se esperam que todos vocês, né, todos nós que somos formados em matemática, a gente não tenha nenhuma dificuldade para isso, certo? Aí vamos revisar outra coisa básica aqui, lá do primário, que é as potências de base 10. Por quê? Porque é comum a gente trabalhar com números decimais, né? Vocês todos sabem que no dia a dia
a gente sempre se depara com exemplos que chega para a gente assim, e a gente às vezes precisa fazer aquela conta meio que de cabeça, às vezes, né? Por exemplo, você está andando na rua, passa lá numa loja, aí vai ver lá uma promoção, não sei quantos por cento lá, de um tal valor. Aí, de repente, você gostaria até de fazer aquela compra, ou queria pensar se aquele valor que você está vendo naquela promoção vale a pena, e às vezes você precisa fazer uma operaçãozinha rápida, sem a calculadora. Para fazer esse tipo de coisa, às vezes você tendo uma boa habilidade com multiplicações, divisões, que utilize fração ou utilize números decimais, ajudaria você, certo? Porque é alguma coisa que às vezes você precisa tomar a decisão ali rápido e você não vai pegar, às vezes não tem uma calculadora, não tem um celular na mão, na hora, de repente precisa pensar nisso e o conhecimento dessas continhas básicas vai ajudar você. Então vamos lá. O sistema decimal, que é o que a gente usa, o sistema de base 10, ele é o nosso sistema usado, nosso sistema numérico, e ele funciona assim. Quando você tem um número de tantos dígitos, certo? O que é que acontece? Você vai escrever ele dessa forma. Por exemplo, o número que acompanha, que é o algarismo da unidade, ele está acompanhando do 10 elevado a zero, ou seja, ele aparece aqui vezes 10 elevado a zero, que é igual a 1. Então aparece o algarismo das unidades. Aí da dezena vai aparecer multiplicado por 10, centena por 100, que é 10 ao quadrado, da unidade de milhar 10 ao cubo, que é 1000, e assim sucessivamente. Se fosse a dezena de milhar, seria 10 à quarta, se fosse a centena de milhar, seria 10 à quinta, aí unidade de milhão, 10 à sexta, e aí vai. Então, com isso, qualquer número na base 10, ele pode ser expresso assim, como multiplicação, onde o coeficiente multiplica os elementos da base 10 com potências lá em cima. Então, ó, 347 na base 10. Então, ele é 3 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10, mais 7 vezes 10 elevado a zero. Bem simples, né? Ó, porque ele é 3 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 7. Ou seja, dá 300 mais 40 mais 7. Boa 347. noite. Boa noite, pode falar. E era? Ocorreu imprevisto, aí eu cheguei mais tarde na aula hoje. Ah, tudo bem. Você é dos que foi tirar a foto da formatura, né? Isso. Beleza. Tranquilo. Daqui a pouco eu vou registrar a aula, eu coloco aqui a frequência. Beleza. Só voltar aqui, só um minutinho. Então, as potências da base 10, o importante de se estudar ela é pela própria representatividade, né, pela representação que o 10 tem no nosso sistema. Tudo vai ser escrito em função de números ou decimais ou potências de 10 quando você escreve assim em decomposição. Que nem esse número aqui, ó, 20.035. 2 vezes 10 à quarta, mais 1 vezes 10 ao cubo, mais 0 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10, mais 5 vezes 10 elevado a zero. Ou seja, você tem aí as potências de base 10 aparecendo, certo? E dando o número que você forneceu. O que acontece? Se o expoente for positivo, a base 10 é importante simples por conta disso. Ó. 10 elevado a 1 é 10. Então, 10 ao quadrado, 100. 10 ao cubo, 1000. 10 à quarta, 10.000. Então, ou seja, 10 elevado a k vai aparecer 1 e k vezes 0. Ou seja, quer dizer que você sabe já, se eu colocar um número aqui, 10 elevado a 6, você sabe que vai aparecer um 1 e 3 zeros. 1.000.000. Então, 10 elevado a 17, você vai saber que tem 1 e
aqui vai aparecer 17 zeros, certo? Então, as potências de base 10 elas são importantes porque elas facilitam nessas horas aí de fazer potências e multiplicações, certo? São fáceis de fazer porque vai ficar um deslocamento apenas entre 1 e 0, certo? Então, veja só, os exemplos. Se você pegar aqui um número que você quer multiplicar, eu tenho 3,5 vezes 10 à sexta. Então, se está multiplicado por 10 à sexta, é fácil. Eu tenho 3,5, 15 vezes 1 milhão. Ora, multiplicar por potências de base 10 positiva é deslocar a vírgula para a direita. Então, significa que eu tenho 3,15, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou aparecer aqui esses 3 zeros mais esse outro. E o número vai se tornar esse aqui. 3.150.000, certo? Então você deslocou sempre multiplicando para direita. Se você multiplicar por volta essas bases 10, você vai deslocando a vírgula ali para direita. Claro, né? Então 6 casas para direita. 1,17 vezes 10 a nona. Então 1,17 vezes 1 e 9 zeros. Ó. Ué, a mesma coisa, multiplicou por potência de base 10, você vai deslocar a vírgula para a direita, 9 casas. Então vai ficar esse número aqui, 1 bilhão 170 milhões. Certo? Então deslocou 9 casas para a direita. Aí pega esse número aqui, que é um número menor que 1, 0,02. O mesmo princípio, 10 à quinta, que é 100 mil, que são 5 zeros. Você vai deslocar a casa 5 zeros para a direita. Então, 0,02 vezes 100 mil dá 2 mil. Isso aqui é muito comum na matemática financeira, né? Porque, por exemplo, às vezes você vai ver assim. Nós vamos falar muito de finanças aqui na disciplina, vamos falar bastante de finanças. Então, vai estar muitos exemplos que vai aparecer juros, multa, taxas, assim, que com números que aparentemente são pequenos, né? Você vai dizer, eu tenho aqui uma coisa aqui com uma taxa de 0,02%. Eu não estou querendo colocar essa simbologia de porcentagem ainda, porque estou evitando a gente entrar ainda no assunto de porcentagem. Mas você sabe que 0,02%, apesar de eu não vou falar ainda, mas todo mundo já sabe que é um número dividido por 100. Então, no final das contas, nós vamos estar pegando 0,02 vezes 10 a menos 1, que é o que eu vou falar agora, que é multiplicações por potências de base 10 negativas, né? Mas suponha que você está fazendo uma conta em cima de um valor positivo. Aí você tem que ter um pouco de habilidade para entender e operar minimamente de forma razoável, de cabeça, essas contas. Eu tenho 0,02. Suponha que você está fazendo uma conta do tipo assim, cada pessoa no Brasil vai pagar vai pagar 2 centavos. 2 centavos. Então põe aqui 2 centavos que todo mundo no Brasil hoje teria que pagar, supor, alguma coisa aqui bem básica, deixa eu ver. Sei lá. Suponha que hoje você fosse. Suponha que todo mundo no Brasil, todos sem exceção, tivesse que pagar uma taxa de 2 centavos para. Deixa eu ver, uma coisa assim. Não precisa ser uma coisa real, alguma bobagem. Imposto a gente já sabe que paga em tudo. Suponha que seja um imposto de 2 centavos por. É porque eu não quero criar um exemplo que não existe, mas ao mesmo tempo a gente quer tentar dar um exemplo fácil, né? Então eu não vou especificar. Suponha que todas as pessoas no Brasil tivessem que pagar 2 centavos por algo que todo mundo precise fazer em um dia, por exemplo. Aí você teria que multiplicar esse número 0,02 por população do Brasil estimada é de 210 milhões. Né? E no caso tem que ser 210 vezes 6 zeros. Então você está fazendo uma conta dessa ordem aqui. Ó. É a mesma coisa que a gente está fazendo 0,02 vezes 210 milhões, que você pode escrever de várias formas. Você poderia fazer 210 vezes 10 à sexta. Mas aqui tem mais um zero. Então,
Na verdade, é 0,02 vezes 21 vezes 10 a sétima. É isso? Suponho que você tire esse 21 daqui. Então, você está fazendo 0,02 vezes 10 a sétima. Então, você está fazendo essa conta, 0,02 vezes 10 a sétima. Então, você vai deslocar esse número aqui 7 casas para frente, né? Então, você teria aqui, ó, 0,02. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse número se transformaria em 2 e 3 zeros aqui, 2 zeros aqui, 3 zeros. 200 mil aqui, né? Aí você teria que pegar esse número e ainda multiplicar por 21. Aí já seria outra conta, certo? Mas o que eu quero enfatizar é que números pequenos assim, eles vão aparecer bastante, com multiplicação de números grandes que podem ser vistos como potências de base 10. Isso vai operar ali um número do tipo 0,01, 1,0 alguma coisa, vezes uma potência de 10. Então você tem que pensar rápido essa questão do deslocamento das casas decimais. Claro que hoje em dia todo mundo faz isso na calculadora, óbvio. Então assim, se você for trabalhar com isso, obviamente você vai usar a calculadora ou o computador, mas como nós estamos fazendo matemática financeira, estamos estudando, você tem que entender minimamente se uma conta está correta ou não, certo? Então, por isso que a gente treina na mão, assim, para poder ter a habilidade de raciocinar se a conta está colocada ali de forma correta mesmo, certo? Então, ó, observar que ao multiplicar o número por uma potência positiva base 10, você desloca a vírgula para a direita, quantas casas forem de acordo com a potência de base 10, certo? E a potência de expoente negativo, ela é a mesma coisa do outro, só que aqui você faz uma divisão. 10 a menos 1 é 1 sobre 10, então 0,1. Ou seja, a vírgula vai se deslocar para a esquerda. Então, ó, 10 a menos 2, 1 sobre 10 ao cubo, ou aliás, 1 sobre 10 ao quadrado, né? 10 a menos 2, 1 sobre 10 ao quadrado, que é 1 sobre 100, que dividindo é 0,01. E aí vai, 10 a menos 3, que é 1 sobre 10 ao cubo, que é 1 sobre 1000, que é 0,001. Aí, se você tiver 10 elevado a menos k, é 1 sobre 1 e k zeros, que se torna 0,k menos 1 zeros e 1. Por exemplo, se eu coloco 10 a menos 6, isso é 1 sobre 10 a sexta. Então, isso aqui é 0, aí vão ser 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 e 1. É? Tem só esse cuidado. Na divisão, você vai pegar e trazer a vírgula ali para depois do primeiro zero, né? 0, e 5 zeros antes do 1. Na divisão de 1 por potências de base 10. Então, multiplicar por um número de base 10 negativo, né? Base 10 com expoente negativo, ela é a mesma coisa de dividir por 10 elevado ao mesmo expoente positivo, ou seja, fazer o produto por uma potência de base 10 negativa é a mesma coisa de multiplicar por uma fração onde a fração, o denominador é o inverso, né? Ou seja, é a potência de 10 positiva. Por exemplo, 235 vezes 10 a menos 3. Então, você está fazendo, na verdade, uma divisão, né? 235 vezes 1 sobre 10 ao cubo, que na verdade é 235 sobre 1000. Aí, quando fica assim, fica fácil. Olha, sobre 1000, eu tenho que puxar 3 casas, né? 1, 2, 3 zeros, então 3 casas, a vírgula. Se o número era 235, que normalmente a gente vê ele assim, então vamos puxar 1, 2, 3 casas para cá. Então o número vai se tornar 0,235. 0,235. Então, 17.468 vezes 10 a quarta, mesma coisa. Você vai transformar o 10 a quarta em 1 sobre 10 a quarta. 10 a menos 4 é 1 sobre 10 a quarta. Então fica esse número, 17.468 dividido por 10.000. Aqui fica fácil, você vai puxar 4 casas, fica dentro do número aqui ainda. Só que 1, 2, 3, 4 fica 1,7468. 0,25 vezes 10 a menos 2, 0,25 vezes 1 sobre 10 ao quadrado. Então 0,25 vezes dividido por 100, então vai ficar um número menor ainda. Vai trazer mais duas casas, então fica 0,0025, certo?
Então, nesse caso aí, pode destacar que o número decimal finito, ou seja, casas mais finitas, ele vai ser expresso usando um produto de uma potência negativa de base 10. Ou seja, então, você multiplicar por 10 a uma potência negativa equivale a você dividir o número por potência de base 10 positivo. Então, é só estudar aí o deslocamento da casa decimal, no caso para a esquerda, certo? No produto positivo para a direita, no produto com base negativa, com expoente negativo para a esquerda, certo? Beleza. Você também pode usar essas coisas para simplificar ou para alternar a forma de fazer suas contas do produto. Você pode usar as potências para efetuar operações de produto e também de divisão, através desse desenvolvimento das operações. Por exemplo, você tem que fazer esse produto aqui, ó, 3,7 vezes 0,25. Ninguém olhe para cá não, por favor, olhe só para o de azul, certo? O que você pode fazer? Suponha que você quer fazer isso de cabeça. Eu vou fazer de cabeça, não vou usar a calculadora. De cabeça que eu digo assim, ou você põe a cabeça e fica memorizando aqui o número para dar o resultado, ou você pega um papel e rabisca, certo? Normalmente você vai fazer assim, 3,7 equivale a 37 sobre 10. Porque 3,7 a 37 sobre 10. Né? Se você dividir, vai dar isso. Vezes 0,25, você sabe que é 25 sobre 100. Então você já transformou aqui produtos com a base 10. O denominador que é base 10, a potência base 10. Só que você percebe que no caso desse aqui, eu poderia simplificar. Tá? Se eu simplificar o 25 aqui, daria 1/4. Beleza. Então, você pode fazer assim se quiser. Né? Claro, você pode fazer assim se quiser. Ou você poderia fazer a conta aqui também. Faria o 37 vezes 25 e 10 vezes 100, que era 1000. Aí aqui você teria que fazer a conta de cabeça na mão e jogar o resultado. Ou você pode fazer desse jeito aqui também. Aqui a ordem dos denominadores, do numerador e denominadores, pode se alterar, né, pela lei da comutatividade no produto. Você poderia escrever aqui 1 sobre 10 vezes 37 sobre 4. Aparentemente, o 37 sobre 4 poderia ser difícil de calcular, mas não é. Só você imaginar o seguinte: o 37 ele é 36 mais 1. Ora, se 37 sobre 4, assim, então eu estou fazendo 36 mais 1 sobre 4. É só uma forma de você pensar rápido. Então fica 36 sobre 4 mais 1/4. 36 sobre 4 é fácil, que é 9. E 1/4, todo mundo sabe, é 0,25. Que é justamente a potência que eu acabei aqui, ó. E é o mesmo número que está aqui. Então, resumindo, eu tenho 1 sobre 10 vezes 37 sobre 4. Então, 37 sobre 4 vai dar 9 mais 0,25. Então, tem 1 sobre 10 vezes 9,25. Olha, eu não estou dividindo por 10, né? 9,25 dividido por 10. Então, a casa vai para onde? Vai para a esquerda. Eu tenho 0,925. Então, esse é o produto que eu estava querendo aqui, ó. 3,7 vezes 0,25. Então, são formas de você utilizar as potências de base 10, as frações de base 10, de uma forma ali auxiliar a não recorrer à calculadora, por exemplo. Imaginar coisas do tipo, certo? Veja que aí se decompôs legal. Aí o 37 pensando como 36 mais 1. Você está dividindo por 4. O 36 é divisível por 4 e o 1 dividido por 4 é 0,25. Então, eu fiz as contas aí, mas basicamente contas simples. A conta maior que foi você não precisa fazer nenhuma conta difícil. O 37 dividido por 4, aí você pensa, vou pegar a calculadora. Não precisa. Você tem 36, que dividido por 4 dá 9. Então, 1 dividido por 4 dá 3 pedaços de 25. Então, 9,25. Se agora eu tenho que dividir por 10, é só puxar a vírgula uma casa para trás. Então, 0,925. Então, isso é muito útil na matemática financeira. Vamos ver mais na frente, quando falar em porcentagem, que uma hora você vai estar falando com a taxa da porcentagem, e outra hora você vai estar falando com o número real, propriamente dito, certo? Então, isso é bem interessante. Tranquilo aí até agora? Fácil, né? Tá de boa. Realmente aqui é só paz e tranquilidade. Sem nenhuma dificuldade, não. Se
Paz e tranquilidade. É. Bem, vamos dar uma pausazinha aqui só para eu preencher logo a frequência. Eu vou tentar manter isso. Eu vou tentar toda aula fazer logo a frequência para eu poder ter um controle melhor, ter um controle melhor assim das nossas aulas. Então, que dia é hoje? Hoje é dia 21. Aqui as aulas. Vocês estão vendo a página, né? Não tem progressões, é isso? Estão visualizando aí as progressões? Sim, professor. Beleza. Enquanto isso eu vou preenchendo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá visualizando rapidinho aí. Alex, tá aí? Não, não? Porque tem aluno às vezes que matricula e não tá aparecendo. Alex Torres, Fabrício Lobo. Nenhum dos dois tá, né? Francisco André. Quem tiver aí, fala, viu? Quando eu chamar. Francisco André, também não. Francisco Samuel, eu acho que ele foi tirar a foto, não foi? Isso. Gabriel Teles tá aí. Jean Tô. Ítalo. Jean Ítalo. José Hernandes. Presente. José Melquisedeque. Também tá aí, né? Presente. José Simão foi um que foi tirar a foto também, né? O Júlio tá aí. O Reginaldo também tá, né? E o Sandro. E o Sandro também tá, né? Tô sim. Beleza. Eu sei que tem outros que estão aí e o nome não aparece ainda. São justamente vocês que estão com o problema. Tem algumas pessoas que estão com algum problema. Deixa eu só dizer aqui mais uma vez. Eu sei que esses problemas vão ser resolvidos em breve. Amanhã nós vamos ter uma reunião do departamento e nós vamos encaminhar lá até sexta-feira. A Leidmar, a coordenadora nossa, ela dá baixa logo nesses pedidos de vocês. O Edinaldo, por exemplo, está aguardando processamento. Não sei o que é o problema dele. O Franklin Delano, aguardando processamento também. Eu também não sei dizer qual é o problema dele. A Maria Oliveira está em colisão de horário. Qual é a disciplina que está chocando o horário? Eu já tirei ela, agora eu tô só esperando o sistema ajeitar. Certo. A Mônica Georgia está aguardando processamento. A Nayana Ponciano também está aguardando processamento. Socorro Gilmar está aguardando processamento. E Tiziana da Silva também está aguardando processamento. Esses que aguardam processamento, eu não sei dizer o que são os problemas. Então, cada um de vocês deve saber, né? O meu é por causa que eu coloquei a cadeira no período de reajuste, professor. Por isso que deve estar aguardando processamento. Certo. Eu acho que como o período de reajuste vai até sábado, eu acho que até lá isso aí deve ser resolvido. Aí para de aparecer esse nome aí. Certo? Agora, quem O meu conhecer. também é a mesma situação, professor. Certo? Quem conhecer esses alunos aí que eu falei que estão matriculados e estão sem problema e não está aparecendo, se eles não estiverem no grupo ainda da matemática, nesse grupo aí de WhatsApp, se vocês conhecerem, né, vocês avisem a eles que a gente já começou. Né? Porque tem aí pelo menos 2 ou 3 alunos, 2 ou 3 que eu chamei aqui o nome, e nem estava na aula de segunda, nem estava na aula de hoje. Eu não sei se está no grupo e nem sei se está no Google Sala de Aula. No Google Sala de Aula aqui, vamos ver se tá as mesmas pessoas. Ó. Francisco Samuel, Franklin, Gabriel, José Hernandes, José Melquisedeque, José Simão, Júlio, Maria Oliveira, Mônica Jorge, Sandro e Socorro Gilmária. Esses são os que estão aqui. Então já percebi que esses 3 que eu chamei. Eu não tô, não. Quem é você?
É o Reginaldo. Reginaldo, qual é o teu primeiro nome? Reginaldo José. Você não tá, não. No Google Sala de Aula você não tá, não. Ah, tá certo. Você quer uma chamada, eu vou entrar. Não, é no Google Sala de Aula. Na chamada eu já chamei. Eu tô dizendo assim, que esses mesmos que não apareceram na chamada, nem no segundo e nem hoje, eles também não estão no Google Sala de Aula. E também, aí eu não sei se eles estão no grupo do WhatsApp. Então, o que eu quero dizer é assim, se vocês conhecerem esses alunos, vocês podem dizer que a disciplina começou, tá tendo uma aula, e que tem um grupo aí para eles entrarem e tá rolando aí. Eles já estão perdendo aí muita coisa. Certo? Então, vou voltar aqui para a aula. Pronto, já registrei a aula de hoje. Já registrei a aula de hoje. Agora só falta a gente continuar aqui na aula. Então, já temos aí 2 aulas feitas já. Eu não sei se eu falei na segunda, mas como tem a questão das aulas síncronas, eu devo ao longo do semestre postar vídeos um pouco mais curtos de assuntos específicos. Por exemplo, quando a gente tiver um conteúdo assim que eu preciso colocar em dias assim, eu vou gravar essas aulas especificamente e quando eu fizer essa gravação, eu vou colocar lá também no YouTube e aviso a vocês lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Uhum, tá ok. Bora lá. Bem, vamos falar de progressões aritméticas e geométricas. Alguém aí pode estar se perguntando o que é que isso tem a ver com matemática financeira. Tem muito a ver, muito, muito a ver. Mas vamos ver mais para frente, né? Porque uma coisa de cada vez. Nós estamos fazendo aqui as preliminares, né? Que são relembrando alguns conteúdos básicos, alguns conceitos, definições básicas que vão aparecer mais para frente, certo? Aí, uma das coisas que podemos relacionar na matemática financeira são as progressões. Então, vamos lá. Todo mundo aqui deve saber o que é uma PA, uma progressão aritmética. Então, a progressão aritmética é uma sequência de números, né, sequência numérica, 1 a 2 a n, no qual a diferença de cada termo AN e o seu antecessor, aliás, o seu termo AN mais 1 e o seu antecessor AN é constante. Ou seja, sempre que você pegar 2 números aqui seguidos, se você subtrair o da frente pelo anterior, dá sempre o mesmo valor. Então, quer dizer que se eu fizer o A2 menos o A1, vai dar um número. Se fizer o A3 menos o A2, vai dar esse mesmo número. Se fizer o A4 menos o A3, vai dar esse mesmo número. Então, qualquer número que eu pegar e se subtrair do antecessor dá constante, certo? Então, a gente chama isso aqui de a razão. Essa diferença é a razão entre a n menos 1 e n. Isso para todo n natural. A observação que eu faço é que em alguns exemplos de progressão, a progressão pode começar com A0, assim, né? Quando fizer sentido, em alguns casos, ela não começa com A1, começa com A0, dependendo do tipo de progressão que você está considerando, tá bom? Então, aqui uns exemplos de progressões. Ó, sequência dos números pares, é uma progressão aritmética. Você tem 2, 4, 6, 8. A razão é 2, né? Porque se você subtrair 8 menos 6, 6 menos 4, 4 menos 2, dá 2. Claro, quando você diz subtrair, também vale somar. Ó, se você olhar para cá, vamos supor que a gente queira isolar o AN mais 1. Então, o AN mais 1, ele vai ser R mais AN. Então, se vale a subtração, vale a soma. Ou seja, o da frente é sempre o antecessor mais a razão. Então, você tem 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8, assim sucessivamente. Os ímpares, ele tem também a mesma razão, 2. Então, o que é que muda? Ué, os termos. Se os ímpares começar com 2, então com somar 2 dá 4. Com mais 2, 6. Se os ímpares começam com, aliás, os pares. Se os ímpares começam com 1, então soma 2 dá 3. Soma mais 2, 5. Mais 2, 7. E assim sucessivamente. E existe aquela sequência que é a sequência trivial, que é quando ela é constante. Então, quer dizer que a razão é 0. Você não tem nenhuma alteração entre os termos. O primeiro é igual ao segundo, que é igual ao terceiro, que é igual ao quarto, porque você está somando 0. Então,
somando zero, você não está fazendo nada, certo? Então, na progressão aritmética, o sucessor é sempre um antecessor somado com a razão. Então, fica fácil a gente encontrar a fórmula para um termo geral. Só você pensar assim, o A2, ele é o A1 mais a razão. Então, o A3, mesma coisa, ele é o A2 mais a razão. Ora, mas eu não sei quem é o A2? O A2 está aqui, a expressão dele. É A1 mais a razão. Aí soma com essa razão que está aqui. Então, ele fica o A1 mais 2R. Mesma coisa no A4. O A4, ele é o A3 mais a razão. Ora, mas o A3 eu acabei de descobrir que ele é isso. Ele é o A1 mais 2R. Soma com esse R aqui. Então, ele é o A1 mais 3R. Se eu fizer o A5, vai aparecer a mesma coisa. Então, vai dar o A1 mais 4R. Ou seja, no geral, o termo A índice N, ele é o primeiro mais N menos 1, ou seja, o antecessor do N, vezes a razão. Aí isso aqui gera o termo geral da progressão aritmética. Certo? Então, o termo geral. Então, com essa fórmula do termo geral, você pode descobrir uma expressão lá na frente. Suponha que você quer o número de ordem 1000, o A1000. Ele vai ser o A1 mais 1000 menos 1 vezes a razão. Então, basta você descobrir quem é o primeiro. Se souber quem é a razão, você faz a conta e descobre. Você não precisa ter a lista de todos os termos até o A1000. Você tem os primeiros, sabe quem é a razão, já sabe que a expressão da fórmula geral é essa, então você descobre qualquer um termo. Veja aí no caso dos pares. Os pares não, essa aqui a razão é 4, né? Ó. 2 com 4, 6, com 4, 10, com 4, 14. Então, você pega aqui na fórmula do termo geral, o A1 é 2, mais N menos 1, vezes a razão, que é 4. Então, 4N menos 2. Então, o A100 é 4 vezes 100 menos 2. Então, ele é 398. Ou seja, se eu continuar essa sequência aqui, ó, esse é o A1, A2, A3, A4. Eu nem preciso saber dos outros, mas lá na frente o A100 eu descobri que é 398. Certo? Então é assim que qualquer número da sequência você descobre. Vamos ver um exemplo, assim, que eu achei bem interessante, que já começa a ter a ver aqui com matemática financeira. Né? Claro que as progressões vão aparecer ainda mais na frente, quando eu estiver falando dos conceitos de matemática financeira. Mas vamos ver isso aqui. Ó. Suponha que você tem uma grandeza, G, a família de G maiúsculo, que ela sofre aumentos mensais iguais a R. Ou seja, eu não estou dizendo que grandeza é essa. Assim, uma coisa que vamos supor que a cada mês aumente R, certo? Ele aumenta R por mês. Quando eu digo assim uma grandeza que sofre aumentos, você pode pensar em vários exemplos, né? Põe aí que seja uma dívida, sei lá, que a cada mês aumenta um valor constante. Porque a gente vai ver ainda sobre essa questão dos juros. A gente vai ver que tem o simples e o composto. Então, não pense nisso ainda. Assim, é como se nós não soubéssemos disso ainda. Mas suponha que você tem uma grandeza que sofre aumentos mensais iguais a um R, a um valor R aí fixado. Então, seu valor daqui a N meses será qual? Ora, a fórmula é essa. Então, você tem uma grandeza N, Gn vai ser G0 mais N vezes R. Por que eu coloquei G com índice N? Porque o final que a gente vai ter daqui a N meses vai depender do N. Daqui a um mês, o valor é 1. Daqui a 10 meses, o valor é outro. Ou seja, depende da quantidade de meses. Se você está aumentando uma quantidade R vezes em cada mês, então essa grandeza daqui a um mês não é a mesma daqui a 20 meses, não é a mesma daqui a 10. Então está dependendo do N, que é o número de meses. Então é uma função isso aí. Para quem já fez todos aqui já devem ter feito, pelo menos do conjunto de funções, viu lá a questão das funções lineares, as funções afins, então você está identificando que isso aí é uma função do tipo linear, né? Uma função afim, onde você tem uma função g, ó, no caso aqui eu estou colocando números naturais, ou seja, essa função ela associa n natural a gn, simplesmente é a restrição aos naturais dessa função aqui, é como se nós estivéssemos pegando essa função geral, g
de x é g aplicado em 0 mais rx. Ou seja, ela associa para cada valor x a r aqui. Por exemplo, se você fizer g de 0, aí vai ficar g de 0. Porque aqui o x vai ser 0, 0 vezes r dá 0. Se você fizer g aplicado em 1, vai ficar g de 0, que é a constante, mais r vezes 1 no primeiro mês. Se você fizer g de 2, Hein, José? é o quê? O que vem na minha mente é que isso aí tem uma ligação com juros simples. Assim, eu sei que está de uma forma geral, mas pelo raciocínio, né? Tá ligado, né? Pode ser esse caso, entendeu? Por exemplo, se você estiver dizendo que você está falando de uma coisa que adiciona um valor fixado, o mesmo a cada mês, é um juros desse tipo. Lá na frente a gente vai esclarecer esse tipo de exemplo, tá? Ó, Beleza. então vamos lá. O gráfico dessa função, ela vai ser formado, o gráfico é formado por uma sequência de pontos colineares no plano. Em outras palavras, esse AN é uma progressão, certo? Aritmética, somente se os pontos do plano contêm essas coordenadas, A1, 1AN, 2AN, 3AN, e estão em linha reta. Deixa eu fazer aqui o gráfico. Vou abrir aqui uma tela, só um minuto. Vou abrir aqui uma tela, um minutinho aí. Eu vou parar aqui essa apresentação, que eu vou abrir a outra tela, certo? Vou voltar a apresentação. Vou voltar a apresentar mais a outra tela aqui. Estão vendo a tela em branco, né? Sim, ok. Então, o que é que você vai fazer aqui? Vamos fazer um plano cartesiano. Aí vamos dizer que aqui é o 1 e aqui é o A1. Vamos dizer que aqui é o 2 e aqui é o A2. Vamos dizer que aqui é o 3. Se bem que eu não queria que fosse assim exatamente porque está aparecendo a identidade, né? Deixa eu não fazer assim para não levar a gente a pensar que isso aqui seria a identidade. Estou fazendo exatamente igual, não é necessariamente igual. Então vamos supor que aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Mas vamos supor que aqui tenhamos o A2 aqui, o A3, o A4. Então a gente teria... A reta não vai ficar muito reta não, porque aqui eu não consigo fazer isso aqui não. Tem um aplicativo aqui que ele transforma o desenho e faz o desenho do jeito que você quer, mas eu não estou usando ele aqui agora. Mas dá para vocês entenderem. José? Pode falar. Tem um aplicativo, não sei se você conhece, que é o OpenBoard. É esse mesmo, eu tenho. Eu tenho. Você consegue, é isso que eu estou dizendo. Você consegue fazer. Eu não sei se esse aqui faz, deixa eu ver. Ele Mas faz tá de um bom, jeito tá bom. estranho. Não, esse aqui eu não sei usar, não. Ó, ele faz uma coisa assim, tá vendo? Como se fosse a utilização de uma régua. Mas eu não sei usar, não. Ó, você pode usar uma régua e desenhar com esse também, mas não vamos partir para isso, não. O importante é entender. Então, o que ele quer dizer é assim, você vai associar o 1 ao A1, o 2 ao A2, o 3 ao A3, o 4 ao A4. Certo? A função lá era g de n igual g0 mais n vezes r. Então, só para dizer o seguinte, que quando você coloca uma função mais ou menos como essa, o que é que acontece? Para cada n, né, se n for 1, então o g de 1 vai associar g de 0, que é o valor fixo, mais r.
certo? Então, ó, o G de 1 daria isso aqui, que eu chamei de A1. Então, seu A1 seria esse G de 0 mais R. Aí, quando você aplicar o N igual a 2, o G de 2 seria G de 0 mais 2R. Então, seu A2 seria o G de 0 mais 2R. N igual a 3, então o G de 3 seria o G0 mais 3R. Então, o A3 seria o G de 0 mais 3R. E assim vai. O A4, G de 0 mais 4R. Certo? Que é justamente o que a gente viu agora há pouco. A gente não viu que o termo geral termo geral lá da nossa PA, AN, não era A1 mais N menos 1 vezes R, né? A gente viu que a gente pegava o A2 era o A1 mais a razão. O A3 era o A1 mais duas vezes a razão. Então aqui é o termo que é o primeiro, o G de 0, vamos dizer que ele seria o ponto inicial, né? Suponho que começa aqui, o G de 0, aqui seria esse, seria o ponto inicial. É porque eu coloquei aqui, fica estranho. Não era para ser na origem não, né? Porque fica parecendo que é a identidade. Enfim, o gráfico não era para ter sido esse, mas já coloquei. O importante é que eu quero associar a função linear afim aos casos onde você tem um n natural. Aí você pode formular uma PA, uma progressão aritmética, certo? Aí, como você observou, mais na frente, nós vamos perceber que um tipo de juros aí a gente pode relacionar com esse tipo de função, certo? Então, veja só, voltando aqui para o livro. Voltando aqui para o livro. Se ela for uma progressão, né, assim, então ela só será uma progressão se esses pontos são colineares, ou seja, eles estão sobre a mesma reta. Então, no caso da função afim, certo? Aquele exemplo vai definir uma progressão aritmética se os pontos do plano que tem a coordenadas estão em linha reta, ou seja, se esses pontos aqui, 1, A1, 2, A2, 3, A3, eles estão sobre a mesma linha, ou seja, em uma linha reta que ele diz, é uma linha, assim, linha reta que ele quer dizer aqui, é uma linha reta independente da inclinação, não é uma linha constante, certo? É para dizer que se eles estão em um pedaço de uma reta, né, um segmento de reta, então eles vão formar aí uma progressão aritmética, certo? Aí algumas coisas, isso é o suficiente que a gente precisa, a gente só precisa saber do conceito mesmo de progressão, e a gente vai ver que isso vai aparecer de uma forma natural lá. Aí, de progressão, a gente só precisa saber disso e também da soma dos termos. Quando você tem os termos de uma PA, você pode querer encontrar a soma dos n primeiros. Quando você quer somar, você tem lá, você quer encontrar lá a soma dos 10 primeiros termos, dos 20 primeiros termos, dos 100 primeiros termos. Então você vai ter uma expressãozinha para você escrever aqui. Sn igual a 1 mais an vezes n sobre 2. Como encontrar isso é bem fácil. Fica até como exercício. Vocês aí encontrar essa expressão, né? É fácil. A dica é, você vai pegar, vai escrever não vou nem dizer não, porque a dica é muito fácil. Se eu disser a dica, vocês já vão matar. Mas tem a ver com com os próprios termos você vai escrever o AN em função dos outros, do AN-1, o A1 em função do A2, A2 em função do A3, aliás, o A3 em função do A2, A2 em função do A1,
o AN em função do N menos 1, aí você vai somar lá de um lado e de outro, vai perceber que tem como você encontrar. Até aqui a conta, só você fazer essa conta aqui, ó. Só você olhar para cá. Olhar para essa expressão aqui e fizer uma continha bem básica aí, você já descobre aquela forma. Não vou dizer não, fica como exercício aí. Exemplo tem aí, ó, essa sequência tem razão 3, um PA, tem 2, 3, 2, 5, 8, 11, e suponho que eu quero a soma dos 20 primeiros termos. Então, você vai somar o A1 mais o A20 vezes o 20, que é o número, sobre 2. Aí você precisa encontrar o A20, porque aqui pela cara que eu dei só tem até o A4. Mas o A20 é fácil, você tem a fórmula, né? Ó. O A20 ele vai ser o A1 mais 19 vezes a razão. Ora, a razão é 3, é fácil. E o A1 eu já sei que é 2. Então é 2 mais 19 vezes 3. Então é só fazer a conta. Uma forma de você multiplicar 3 vezes 19. É só você pensar assim. Não sei se vocês fazem isso, eu faço. 3 vezes 19, eu multiplico 3 vezes 20. Porque aí 3 vezes 20 é mais fácil. 3 vezes 20 é 60. Só que 19 em relação a 20 só falta 1, né? Aí se você multiplicou 3 vezes 20 dá 60, você retira 3. Então dá 57. É uma forma de você fazer algumas contas assim um pouco rápido. Tá entendendo? Eu faço assim, eu multiplico 3 vezes 10 mais 3 vezes 9. Também, eu também faço essa também. Eu faço essa daí mais quando os números são maiores. Então, tanto faz. Às vezes são coisas que você pode fazer para assim, para tentar ter uma técnica aqui, porque senão você teria que fazer isso. Eu não sei não, professor. Aí lá vai você fazer essa conta aqui, ó. 3 vezes 9, 27. Vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 57. Não é uma conta fácil, dá para fazer rápido, mas você pode pensar assim bem rapidinho. 3 vezes 20, 60, 3, 57. Então é rápido, mais 2, 59. Então dá tranquilo. Então esse é o A20. Você vai lá no S20. Então o A1 é 2, mais o A20 é 59, sobre 2 vezes 20. Vezes aqui você dá um 10, então dá 61 vezes 10, que só acrescenta um zero no final. Fica facinho aí a conta, né? Beleza, então soma, saber a fórmula do termo geral, saber a soma dos termos da função, isso é o suficiente. Para a progressão geométrica, a definição é que a constante você não vai somar, você vai multiplicar, ou seja, uma PG é uma sequência de números onde o quociente da divisão entre um termo e o antecessor é constante. Então aqui no caso, ó, você olhar para essa sequência de razão 2, 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ou, como eu defini aqui, o quociente da divisão, né, o 32 por 16 dá 2, 16 por 8 dá 2, 8 por 4 dá 2, 4 por 2 dá 2, 2 por 1 dá 2. 1 meio, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16, 1 sobre 32. É o inverso dessa daqui. Ou seja, cada termo é a metade do antecessor. 1 sobre 32 é a metade de 1 sobre 16. 1 sobre 16 é a metade de um oitavo. E também tem aquela progressão geométrica constante. No caso aí, a razão é 1. Então, você dividindo tudo por 1 dá o próprio 1. Então, mesma coisa. Você vai fazer o A2, ele é o A1 vezes Q. O A3, ele é o A2 vezes Q. Mas eu já sei quem é o A2. Ele é o A1 vezes Q. Vezes Q, A1, Q ao quadrado. A4, ele é o A3 vezes Q. Olha, eu já sei quem é o A3. Ele é A1 Q quadrado vezes Q. Então, ele vai ser A1 Q ao cubo. Logo, quando chegar no AN, eu sei que vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1. Ou seja, o termo geral para uma PG será esse. O primeiro vezes o quociente elevado a N menos 1. Tá bom? Fica fácil de você achar.
Aí você precisa, igualmente, como lá no caso das progressões aritméticas, saber identificar a soma dos termos de uma PG, ou seja, a soma dos n primeiros termos de uma PG. Aí você pode colocar de duas formas, né? Você pode escrever assim, o Sn, ele é o A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Mas vocês também vão encontrar assim, ó. A1 Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Vocês percebem aí que não tem nenhuma diferença, né? É porque é só colocar o menos em evidência. Ó. Dá o menos em evidência, fica, fica QAN menos 1. Aí põe o Q em evidência aqui embaixo também. Fica Q menos 1. E menos 1 com menos 1, cancela. Então, essa fórmula e essa é a mesma, certo? Você pode colocar 1 menos QAN sobre 1 menos Q, ou QAN menos 1 sobre Q menos 1. O que você não pode é colocar uma com 1 menos Q menos 1 e a outra inverter. Aí você está cometendo um crime. Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Esses dois exemplos usam o mesmo caso. Você tem a PG 1, 2, 4, 8, 16, 22. Você vai dobrando cada número. Então, a soma dos 10 primeiros termos. Então, vai ser 1, que é o A1, 2 elevado a Q, que eu estou usando essa daqui em vez dessa. Q elevado a N, ou seja, 2, que é a razão elevada a 10, menos 1 sobre 2 menos 1. 2 elevado a 10 é 1024, menos 1 dá 1023. Que deu 1, deu 1, tranquilo. Então, o 10, a soma dos 10 primeiros termos é 1023. Esse exemplo aqui é o mesmo, é o mesmo desse outro. Só para ilustrar o quão grande são as potências. Por exemplo, tem aquela velha história do xadrez, né? Que o inventor do xadrez, ele agradou um rei lá que gostou do jogo, que ele tinha pedido para o inventor fazer algo para distrair ele, se não me engano. E para recompensar, ele disse que daria o que o enxadrista lá pediu. Ou seja, o que ele pediu, que ele pedisse, ele tentaria dar. Aí o jogador de xadrez, ele disse, o cara que fez o xadrez, ele disse que queria um grão de trigo, né? Para cada tabuleiro, para cada casa do tabuleiro. Aliás, para a primeira casa do tabuleiro, ele queria um grão. Para a segunda casa, ele queria 2 grãos pela segunda casa. Já na terceira, na quarta, 4 na terceira, ou seja, na primeira ele queria uma, na segunda queria o dobro, 2, na terceira ele queria 4, na quarta ele queria 8, e assim sucessivamente. Aí o rei, assim que viu o pedido, ele achou que a cara estava pedindo muito pouco, e que aquilo ali não iria ser pouco demais para o que ele achava que ele mereceria de recompensa. Aí, só que o xadrez tem 64 casas e a quantidade de grãos que ele pediu, né? Ele vai ser a soma, então, dos 64 primeiros termos dessa progressão ali em cima. Ou seja, ele está fazendo isso aqui. Primeira casa 1, segunda 2, quarta, terceira 4, outra 8, 16, está dobrando. Então ele está calculando, na verdade, esse pedido do jogador de xadrez, a soma dos 64 primeiros termos. Então, o A1 vezes 2 é 64 menos 1 sobre 2 menos 1. Que é isso aqui. 2 elevado a 64 menos 1. Aí, feito o cálculo lá com o contador lá do rei, ele percebeu que a quantidade de grãos era tão grande que ele não poderia pagar. Ou seja, então, é uma historinha aí só para deixar o exemplo mais interessante, ou não, né? Lá. Tem uma coisa aqui que eu coloquei apenas como ilustração para que você perceba também já aonde é que as progressões vão aparecer, por exemplo, na matemática de uma forma simples. Ó. Isso aqui eu não vou provar, mas é simples de fazer.
Suponha que você tenha uma razão, a razão da sua progressão seja um número menor do que 1. Normalmente um número menor do que 1, só que é positivo, mas esse número aqui, quando você colocar um limite, quando ele for para o infinito, as potências dele vai para zero. É só você pensar assim, suponha que essa razão, ela é 1/2. Quando você pega aqui elevado a n, você está fazendo 1 sobre 2 elevado a n. Se esse n aqui for muito grande, então 1 sobre 2 elevado a n vai tender a zero. Quando você fizer o n tender ao infinito. Então, significa dizer que o limite, quando o quociente, esse Q aí da razão, é muito pequeno, se ele tiver uma potência natural e que vai para o infinito, ele tende a zero. Por que isso? É porque a gente pode pensar que se a gente pegar a expressão para o limite da soma dos termos de n números numa PG, nós podemos fazer esse limite quando vai para o infinito. Então, nesse caso, o limite dessa soma dos n primeiros termos dessa progressão geométrica, se a razão for menor do que 1, então o limite vai ser esse valor aqui, A1 sobre 1 menos Q. É bem fácil provar isso daqui, é bem fácil mesmo. Só usa uma desigualdade e usa o fato de que esse limite vai para zero. Só que eu não pus as provas, porque eu acho que foge um pouco. Tem mais coisa interessada na parte assim, financeira, assim, uma matemática muito mais simples do que estar fazendo demonstrações. Então eu não quis fazer a prova não, mas se alguém quiser depois, é só rabiscar aí que eu digo como é que faz. É bem fácil mesmo. Aí, isso apenas para ilustrar, né, o uso dessas expressões de soma de termos e progressões com coisas da matemática que aparecem na matemática financeira. Por exemplo, ó, o limite da soma desse número, vamos supor aqui, você tem 0,3 mais 0,03 mais 0,003 mais, em cada passo você está aumentando um zero, ó, certo? Aí, ele é o limite da soma dos n primeiros termos da progressão geométrica de razão 0,1. Como assim? Se você olhar aqui ele está fazendo a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica de razão 0,1, certo? Por quê? Se você for ver, o 0,1 é 1 sobre 10. Né? E se você perceber, a cada passo aqui dessa sequência, eu estou dividindo por 10, porque eu estou deslocando a vírgula em casa. Concordam? Ó, 0,3 vezes 1 sobre 10 é 0,3. Se eu colocar assim, sobre 10, né? Aí a vírgula vai deslocar uma casa, então 0,03. Então, é como se eu tivesse essa sequência aqui, ó. 0,3, vou botar ponto e vírgula para não confundir. 0,03, 0,003, 0,0003 e assim sucessivamente. Se você fizer um número menos o seu antecessor, aliás, dividido pelo seu antecessor, 0,3 dividido por 0,3. Isso aqui vai dar 0,1, certo? Quem estiver duvidando, é só fazer. 0,03 equivale a 3 sobre quanto? Alguém pode dizer? Aí, né? E 0,3 é 3 sobre 10. Não é isso? Isso. Então, 0,03 sobre 0,3, opa, é 3 sobre 10, 100 sobre 3 sobre 10. Então, isso é 3 sobre 100 vezes 10 sobre 3. Cancela aqui, 10 sobre 100, cancela aqui, é 1 sobre 10, é 0,1. Isso vai acontecer com quaisquer dois que você escolher. Eu fiz com esse e esse. Se fizer esse com esse da mesma coisa, esse com esse da mesma coisa, que é a definição da PG. Certo? Então quer dizer que eu posso somar os termos dessa PG.
0,3 mais 0,03 mais 0,003. Aí, por isso que eu coloquei esse teorema 4. O limite da soma de n termos da progressão geométrica. Por que eu coloquei o limite? Porque nesse caso aí, nós estamos fazendo uma progressão onde eu estou colocando números e quero ver isso quando ele for para o infinito. Aí, pela fórmula aqui, pela expressão, esse limite, o A1, ou seja, o primeiro termo da progressão, que é o 0,3, sobre 1 menos a razão, que é 0,1. 0,3, a razão, 1 menos 0,1 dá 0,9, que dá 1/3. Então, 0,3 sobre 0,9 é 3 sobre 10, 9 sobre 10. O caso aqui fica fácil. 3 sobre 10, 9 sobre 10. Eu vou cancelar o 10 com 10, né? Eu vou inverter. Dividir por 3, que dá 1/3. Ou seja, 1/3 que gera a dízima 0,33333. Tanto é que se você somar, né? Ó, 0,3, o 0,03, o 0,003, 0,0003. Se você for somando isso aqui, o que é que vai dar para você? Vai dar 0,3, 3, 3, 3 e assim vai. Então, a soma dos termos dessa PG aí, né? Então, fazer o SN com infinito. A soma desses termos aí, vamos aplicar o limite, vai dar 1/3, que é justamente o que gera a sua dízima periódica 0,3333, que é a soma. Ou seja, no limite, essa soma aí realmente é 1/3. Tá tranquilo? Pois é isso, assim. A partir da próxima aula, a gente entra na matemática financeira, basicamente, propriamente dita. Perceba aqui que o material está em construção, eu não fiz nada ainda. Né? Eu vou digitar aqui alguma coisa sobre. Vai ser o próximo capítulo, que vai ser capítulo que vai falar de juros. Vamos definir o que são porcentagem, algumas coisinhas básicas aí, os tipos de juros simples e compostos. E vou montando aí esse material. Eu espero que eu consiga estar colocando em dias. Aí o que eu posso mandar para vocês até sexta-feira é o que eu já usei nessas duas primeiras aulas, que é o que está feito aqui, né? Dessa página das preliminares. E aí eu posso salvar esse material aqui em PDF e posso enviar para vocês. Aí, enquanto isso, eu vou preparando o material da aula semana que vem e faço a mesma coisa na semana que vem. Beleza. Deixa eu ver aqui. A gente sempre começa a aula com mais gente e termina com alguns que saem. É isso mesmo. Pois é isso. Eu vou deixar essa aula gravada, depois eu ponho lá no grupo, no YouTube e no grupo do WhatsApp. Não sei quando eu vou fazer isso, não sei se faço amanhã, se faço sexta, se faço sábado, mas uma hora ela vai aparecer lá, certo? Então, fiquem de olho aí e tentem ao máximo participar da aula assim, na hora da aula. Porque em algum momento eu posso não gravar essas aulas, eu posso não postar também, certo? Para estimular os alunos a estar participando da aula. Pois é isso. Então por hoje é só. Valeu, boa noite. Valeu, José. Boa noite, professor. Boa noite.